Glória a Jesus. Convido você a abrir aí a sua Bíblia, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 12. Louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos que aqui estão louvando a Deus nessa noite. Irmão Mateus, Danilo, Patrícia e a irmã Andréia. Temos também a presença da irmã Thelma, diaconisa de nossa igreja, e o irmão Felipe ali cuidando da transmissão. Deus abençoe vocês. Êxodo capítulo de número 12, fala-nos da Páscoa. A partir do primeiro versículo, leremos até o versículo de número 14. E assim diz o texto: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Que o Senhor nos dê graça para compreendermos a sua palavra nesta noite. Os elementos da Páscoa e seus significados hoje. É o que eu quero pensar com você. Nestes dias em que fala-se tanto de ovo de chocolate e coelhos da Páscoa, então nós vamos pensar sobre a verdadeira Páscoa e o seu significado. Eu gostaria que você memorizasse 3 palavras. São elas: redenção, libertação e comemoração. Redenção, libertação e comemoração. Estas
palavras, elas expressam três conceitos fundamentais presentes na celebração da Páscoa e presentes na celebração da ceia do Senhor. Vamos pensar sobre o primeiro conceito, redenção. Mais uma vez, preste atenção aí no verso de número 3 do texto que nós lemos, o qual diz: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro para a sua família, um para cada casa. Deus determinou que cada família iria prover para si um cordeiro macho, sem defeito. O cordeiro deveria ser sacrificado para a expiação dos pecados do povo, em substituição aos primogênitos de cada família. Ao invés de morrer pessoas, morreria o cordeiro em lugar das pessoas. Aquele cordeirinho macho, sem defeitos, que foi sacrificado lá no Egito, era um símbolo do verdadeiro Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Quando o profeta João Batista viu Jesus pela primeira vez, logo ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ofereceu sua vida perfeita pela nossa vida pecaminosa e pagou a pena do pecado que nós cometemos. Amados irmãos, aqui podemos compreender o plano de Deus na história da redenção humana. Redenção significa comprar de volta ou salvar pagando um preço. Este foi o modo que Deus escolheu para nos resgatar. Ele escolheu pagar um alto preço que foi pago na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus Cristo deu ali a sua vida para me substituir. Irmãos queridos, foi exatamente isso que Jesus fez. Ele nos substituiu lá naquela cruz, onde ele derramou o seu precioso sangue. O apóstolo Paulo se refere a Cristo como a nossa Páscoa. Ele disse: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia! Bendito seja o Cordeiro de Deus. Outro aspecto importante da Páscoa era o sangue do Cordeiro. Ao matar o Cordeiro, o seu sangue deveria ser passado na porta da casa. O sangue na porta da casa serviria de sinal para que o anjo da morte não entrasse ali. Porque assim disse Deus: quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Verso de número 13. Desta forma, os primogênitos de Israel foram livres pelo sangue do Cordeiro que estava em suas portas. O sangue do Cordeiro passado na porta foi um símbolo do sangue de Cristo derramado em nosso favor, sangue que nos purifica de todo pecado, nos livra da morte e nos garante salvação eterna. Aleluia! Vejamos o que diz 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver,
que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória a Jesus. Portanto, irmãos e amigos queridos, o que precisa ficar bem claro é que para sermos redimidos das consequências mortais do pecado, um enorme preço teve que ser pago. Jesus Cristo fez isto por nós. Ele foi o nosso substituto lá na cruz. A nossa parte agora é simplesmente confiar nele, aceitando o seu presente de vida eterna. Se você ainda não recebeu esse presente, entregue a sua vida a Jesus e Ele dará vida em abundância a você. Segundo conceito, libertação. Verso de número 8, acompanhe aí na sua Bíblia. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Aqui, fala que juntamente com a carne do cordeiro, os israelitas deveriam comer pães asmos e ervas amargas. Eles deveriam comer com pressa, prontos para viajar, sandália nos pés, cajado na mão. Os pães asmos era um tipo de pão que não levava fermento. A ausência do fermento indicava pressa, não daria tempo para a massa crescer. Eles deveriam estar preparados e prontos para a liberdade. As ervas amargas serviam para lembrar ao povo de Israel do amargor da escravidão do Egito. A escravidão do Egito simboliza a escravidão do pecado. A Bíblia diz que quem vive no pecado é escravo do pecado. No entanto, a palavra de Deus também diz que quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ainda em Gálatas, capítulo 5, verso 1, lemos: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Queridos irmãos, a verdade é que só Jesus pode libertar o homem da escravidão do pecado, e Ele tem pressa em fazê-lo. Israel foi apressadamente liberto da escravidão do Egito. Você já foi liberto por Cristo Jesus? Você é livre em Cristo Jesus? Acredite, Ele tem urgência em te libertar da escravidão do pecado. Entregue a sua vida a Jesus e seja livre. Mas em terceiro e último lugar, vamos pensar sobre o conceito de comemoração. Verso de número 14, acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. A Páscoa tornou-se uma festa anual em Israel. A cada ano, eles deveriam festejar o dia em que foram salvos da morte e da escravidão do Egito. Cada filho de Deus tem também o seu dia de libertação.
quando nós fomos salvos da morte espiritual e libertos da escravidão do pecado. No entanto, não precisamos mais da Páscoa para festejar esse dia, e sim o fazemos na ceia do Senhor. A ceia do Senhor substitui a Páscoa dos judeus. Lembremos-nos que no cenáculo Jesus fez a transição da Páscoa para a ceia, da velha para a nova aliança. A ceia de Cristo ali substituiu a Páscoa de uma vez por todas. É através da ceia que agora nós relembramos a morte e ressurreição de Cristo, o Cordeiro de Deus. É através da ceia que agora nós celebramos a redenção que alcançamos em Cristo Jesus. Quando Cristo participou da última Páscoa com os seus discípulos, ele deixou claro que a partir dali deveríamos celebrar a ceia em memória do seu sacrifício. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas registraram esta transição conforme as palavras de Jesus, que diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Portanto, amados irmãos e amigos, na última Páscoa, Jesus institui a ceia em memória do sacrifício na cruz do Calvário. Não mais a Páscoa, mas sim agora a ceia do Senhor. No entanto, a ceia é para aqueles que foram redimidos e libertos pelo sangue do Cordeiro. Quem é redimido e liberto deve celebrar, deve comemorar. Precisamos celebrar a nova vida em Cristo. Você já desfruta de uma nova vida em Cristo Jesus? Você pode comemorar esta nova vida? Você já foi redimido pelo sangue do Cordeiro? Se a resposta é não, entregue sua vida a Jesus. Confie no seu sacrifício, na sua morte e na sua ressurreição. E você terá motivos eternos para celebrar. E eu termino lembrando a você o seguinte: se o cordeiro sem defeitos, os pães sem fermento e as ervas amargas foram os elementos da redenção e libertação de Israel lá do Egito, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tornou-se o único meio de redenção e libertação para o homem pecador. Aceite o sacrifício de Cristo. Entregue sua vida a Jesus. Você será redimido dos seus pecados. Haverá libertação. O pecado não mais escravizará você. E assim você vai poder celebrar eternamente. Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar você a orar comigo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja fazê-lo, você pode fazer isso agora, aí, onde você está. Você que é um crente em Cristo Jesus, se porventura você está aí junto a alguém que ainda não entregou a vida a Jesus,
você pode orar com ele. Pergunte a ele aí, você deseja entregar a vida a Jesus agora? Se ele disser que sim, coloque a mão sobre ele e ore por ele. E eu também vou orar por todos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo lá naquela cruz, terrível cruz, onde o sangue foi derramado, o sangue que nos purifica de todo pecado. Te louvamos, ó Deus, pela vida abundante que alcançamos em Cristo Jesus, por meio da tua maravilhosa graça. Hoje nós temos vida e vida em abundância. Aleluia! Meu Deus, se há alguém agora que está entregando a vida ao Senhor Jesus Cristo, recebendo como Salvador e Senhor, Pai, em nome de Jesus, derrama a graça da salvação sobre estas vidas, Pai. E, meu Deus, tome em tuas mãos, cuidando, guardando, para que nada e ninguém venha separá-los do teu imenso amor, em nome de Jesus. Amém.